Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 21. Protegendo sua igreja. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios capítulo 4, versículo 3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses capítulo 3, versículo 14. É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destruindo a unidade, estará removendo o coração do corpo de Cristo. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. Isso está em João, capítulo 17, versículos de 20 a 23. Era nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos capítulo 14, versículo 19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro, fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Mas para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou e cumprir os 5 propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama assuntos controvertidos. Romanos capítulo 14, versículo 1 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentramos em amar uns aos outros e em cumprir os propósitos de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo e desiludi-lo, mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como tal, e você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros por causa do amor que há entre vocês. Efésios capítulo 4, versículo 2. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa. Conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharias, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação não é evasão, é a estrada para um caráter mais forte e para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas, e você logo ficará desapontado novamente. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceitasse como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de pertencer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich Bonhoeffer, ministro alemão martirizado por resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda igreja deveria fixar uma placa: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem da graça e desejam crescer. Bonhoeffer disse:
Aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se, ao contrário, continuamos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante, estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Prefira incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus que se envolver e contribuir. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Criticar o trabalho que o outro irmão está fazendo pela fé e com sincera convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criticar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Romanos, capítulo 14, versículo 4. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Por que você critica as ações de seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembre-se de que outros irmãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz: assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavras de ânimo. Não ponham seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Romanos, capítulo 14, versículo 19, na versão A Mensagem. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem da solução. E se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a elas. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isso faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem fofocas a você também irão espalhar fofocas sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Leia lá em Provérbios 16:28, 17:4, 20:19, 25:9 e 26:20. Criadores de caso dão ouvidos a criadores de caso. Provérbios 17, versículo 4. São esses os que dividem igrejas, pensando apenas em si mesmos. São egoístas, sem nenhuma evidência do Espírito. Judas, capítulo 19. É triste constatar que no rebanho de Deus, as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais, que se devoram uns aos outros. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículo 15, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa deve ser evitada. A difamação revela segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Provérbios, capítulo 20, versículo 19. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja numa igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão e o implicante é separado do grupo. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 17. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a terceiros, em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo e você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver o assunto sozinhos, o passo seguinte é levar 1 ou 2 testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda se mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja, e se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como um incrédulo descrente. Mateus, capítulo 18, versículo 17 e 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Apoie seu pastor e os outros líderes. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um trabalho ingrato. O pastor tem a desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos, que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores. Ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Isso está em Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Mas você também terá de se explicar. Você prestará contas a Deus sobre seu comportamento com relação a seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmicas, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os 2 avisos mencionados. Protegemos a igreja quando honramos aqueles que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações, incentivos, apreço e amor. Recebemos a seguinte orientação:
Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos, terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu, nosso em vez de meu. Deus diz, não pensem apenas no próprio bem. Pensem nos outros cristãos e no que é melhor para eles. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja Saddleback, cada membro assina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de 7 anos, a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, ele busca como incubadora a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar ao qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. E quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê-lo do lado de fora. Dia 21. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremo-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos, capítulo 14, versículo 19. Pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica nesse exato momento? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Depois do propósito número 1 e do propósito número 2, passaremos os próximos 7 dias falando do propósito número 3. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Dia 22. Criado para se tornar semelhante a Cristo. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida. Deus anunciou esse intento já na criação. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio que muito nos honra. Não podemos absorver tudo o que essa frase abrange, mas com certeza é possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas. Como Deus, o ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são um erro. Isso está em Gênesis capítulo 9, versículo 6, Salmos 139, versículos 13 a 16 e Tiago capítulo 3, versículo 9. Mas a imagem está incompleta e foi danificada e distorcida pelo pecado. Então, Deus enviou Jesus para restaurar a imagem em sua plenitude, que havíamos perdido. Com que se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem exata de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e Hebreus, capítulo 1, versículo 3. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que os filhos dele manifestem a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Deixe-me ser absolutamente claro. Você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira, impregnada de arrogância, é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seu conselho, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e que podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Na condição de criaturas, porém, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz, agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24. O supremo objetivo de Deus para a sua vida aqui não é o conforto, e sim o desenvolvimento do caráter.
Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a personalidade ou se tornar autômato. Deus criou em você um caráter único, portanto é óbvio que não pretende destruí-lo. Ser semelhante a Cristo consiste, em essência, na transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no fruto do Espírito, no notável capítulo de Paulo sobre o amor e nas características de uma vida produtiva e eficiente, descrita por Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, versículos de 5 a 8. Toda vez que se esquecer de que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você ficará frustrado diante da situação que estiver enfrentando. Você pensa, por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? Uma resposta poderia ser que a vida é necessariamente difícil, pois é isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que aqui não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus acerca da vida completa, que está em João, capítulo 10, versículo 10. Como se isso significasse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade ininterrupta, plena realização dos sonhos e alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em suma, acreditam que a vida cristã seja fácil e vivem a expectativa de um céu terreno. Essa perspectiva egocêntrica considera Deus uma espécie de gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é nosso criado, e caso nos deixemos levar pela ideia de que a vida deve ser fácil, ficaremos grandemente desapontados, ou viveremos uma constante recusa em aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus, não o contrário. Por que Deus lhe proporcionaria um céu aqui, quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus concede nosso tempo aqui para construirmos e fortalecermos nosso caráter para viver no céu. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O processo pelo qual nos tornamos mais parecidos com Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Decisões de ano novo, força de vontade e as melhores intenções não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mencione o poder do Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes, esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem a percebe. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. É o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Permitimos que Cristo viva por meio de nós, pois este é o segredo. Cristo vive em vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida, confiando que o Espírito Santo de Deus nos concederá força, amor, fé e sabedoria para agir. Uma vez que o Espírito de Deus vive em nós, essas coisas estão sempre à disposição quando necessárias. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. Isso está em Josué, capítulo 3, versículos de 13 a 17. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança que se desenvolve. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cultivadas, edificações devem ser construídas, elas não aparecem do nada, e crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora o esforço não tenha efeito para a salvação, ele está relacionado com o crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, nos é dito para fazermos todo o esforço para nosso crescimento até nos tornarmos parecidos a Jesus. Você não pode apenas ficar esperando que isso aconteça. Paulo explica em Efésios capítulo 4, versículos de 22 a 24, as 3 coisas que devemos fazer para nos tornar semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Efésios capítulo 4, versículo 22. Em segundo lugar, devemos mudar nosso pensamento. Deixe que o Espírito transforme sua maneira de pensar. Efésios capítulo 4, versículo 23. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. Isso está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. A palavra grega para transformado, metamorfoses, usada em Romanos, capítulo 12, versículo 2 e 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, é hoje aplicada para descrever a fantástica metamorfose sofrida pela lagarta ao se tornar borboleta. É uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija nossos pensamentos. Somos transformados de dentro para fora, tornando-nos mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos assumir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar.
São 3 fatores indispensáveis ao desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus proporciona a verdade de que precisamos para crescer, os filhos de Deus contribuem com o apoio que necessitamos para crescer e as circunstâncias promovem o ambiente para pormos em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, reunir-se regularmente com outros fiéis e aprender a confiar no Senhor nos momentos difíceis, garanto que se tornará mais parecido com Jesus. Veremos cada um desses fatores de crescimento nos capítulos a seguir. Muitos presumem que estudo bíblico e oração é tudo de que necessitam para crescer espiritualmente, mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo estudo bíblico e pela oração. Deus usa pessoas. Ele prefere agir por meio delas a realizar milagres. Assim passamos a depender uns dos outros para alcançar a comunhão. Ele quer que cresçamos juntos. Em algumas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios no topo de montanhas, afastadas do pernicioso contato com os outros seres humanos. Trata-se de um erro grosseiro. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à volta e interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja e de uma comunidade. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem se relacionar com outras pessoas. Lembre-se, tudo consiste no amor, amar a Deus e amar os outros. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. A respeito desse processo, Paulo afirma: isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo e seremos totalmente semelhantes a Ele. Efésios capítulo 4, versículo 13. Você é uma obra em construção. Sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Cristo durará o restante de sua vida e, mesmo assim, não será completada aqui. Só terminará quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Então, qualquer particularidade ainda não desenvolvida do caráter se resolverá. A Bíblia diz que quando finalmente formos capazes de ver Jesus com perfeição, vamos nos tornar perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. No entanto, sabemos que quando Ele chegar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar nosso caráter que em qualquer outra coisa. Preocupamos-nos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos, como: que carreira devo escolher? A verdade é, existem muitas carreiras diferentes que podem estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que, seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo. Veja 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, capítulo 16, versículo 14 e Colossenses, capítulo 3, versículos 17 e 23. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Somos seres humanos, não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com seu caráter que com sua carreira, porque você levará seu caráter para a eternidade, mas não a carreira. A Bíblia adverte: não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Romanos, capítulo 12, versículo 2. É preciso tomar uma decisão contra sua formação cultural para que você possa se concentrar em se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças, amigos, pais, colegas de trabalho e a cultura estabelecida tentarão moldá-lo à imagem delas. Lamentavelmente, uma rápida análise de diversos livros cristãos de sucesso revela que muitos fiéis abandonaram a finalidade de viver para o cumprimento dos grandes propósitos de Deus para se dedicar a obter estabilidade emocional e realização pessoal. Isso é narcisismo, não discipulado. Cristo não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável. O propósito de Cristo é muito mais profundo. Ele deseja nos tornar semelhantes a Ele antes de nos levar para o céu. Esse é nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e nosso destino final. Dia 22. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. Versículo para memorizar. Conforme o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos ainda mais a sua glória. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Pergunta para meditar. Em que área da minha vida preciso hoje rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Até o próximo áudio. Uma vida com propósitos, de Rick Warren. Dia 23. Como crescemos? Deus quer que cresçamos à semelhança de Cristo em tudo. Efésios capítulo 4, versículo 15. O propósito disposto para nós não é que continuemos como crianças. Efésios capítulo 4, versículo 14. Deus quer que você cresça. O objetivo do Pai Celestial é que você amadureça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Lamentavelmente, milhões de cristãos envelhecem, mas nunca crescem. Emperram numa perpétua infância espiritual, usando fraldas e sapatinhos de crochê. Isso ocorre porque nunca pretenderam crescer. O crescimento espiritual não é automático. É necessário um compromisso intencional. Você deve querer crescer, decidir crescer, esforçar-se para crescer e persistir em crescer. O discipulado, processo de se tornar semelhante a Cristo, sempre começa com uma decisão. Jesus nos chama e nós respondemos: venha, seja meu discípulo. Jesus lhe disse. Então Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do mestre. Isso é tudo que você precisa para começar. Decidir tornar-se um discípulo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. Diga-me com que você está comprometido e eu lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamo-nos aquilo com que estamos comprometidos.
É nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa e simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Outros se comprometem inteiramente com objetivos seculares, como enriquecer ou ficar famoso, e acabam desapontados e amargos. Toda escolha tem consequências eternas. Logo, é melhor que você escolha sabiamente. Pedro adverte: já que tudo ao nosso redor se derreterá, que vida santa e piedosa devemos viver? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11. A parte de Deus e nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenha decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, você deve começar a agir de maneira diferente. Precisará se livrar de alguns procedimentos antigos, desenvolver novos hábitos e intencionalmente mudar o modo de pensar. Esteja certo de que o Espírito Santo ajudará nessas mudanças. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual: pôr em ação e efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Esse versículo, direcionado aos cristãos, não se refere à salvação, mas ao crescimento na fé. Ele não aconselha empenho pela salvação, porque você não pode acrescentar nada ao que Jesus já realizou. Quando põe em ação o corpo, você se exercita para desenvolvê-lo, não para conseguir um corpo. Quando sua mente é posta em ação para resolver um quebra-cabeça, você já possui todas as peças. Sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possuem. Deus deu a você uma nova vida, e agora é responsabilidade sua desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar seu crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato, como vimos nos capítulos 4 e 5. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo o que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença, e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com tudo o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Imagine-se viajando de lancha no lago com o piloto automático ajustado para o leste. Se você decidir dar volta e rumar para o oeste, há duas formas possíveis de mudar a direção do barco. A primeira é agarrar a roda do leme e forçá-la manualmente a virar para o lado oposto do que está programado no piloto automático. Com total autocontrole, você até poderá dominar o piloto automático, mas sentiria constante resistência. Seus braços acabariam por se cansar do esforço e soltaria a roda do leme, e a lancha instantaneamente voltaria a rumar para leste, conforme programado. É isso que acontece quando você tenta mudar de vida pelo autocontrole. Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercícios, deixar de me atrasar e de ser desorganizado. Sim, o autocontrole pode produzir mudanças no curto prazo, mas cria uma constante pressão interna, já que você não tratou a raiz do problema. A mudança não é natural, então você acaba por desistir, abandona a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. A segunda maneira é mais rápida e fácil. Altere o ajuste do piloto automático, sua forma de pensar. A Bíblia diz: permita que Deus o transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. O primeiro passo em direção ao crescimento espiritual é mudar o modo de pensar. Toda mudança deve sempre ocorrer primeiro na mente. O modo de pensar determina o modo de sentir, e o modo de sentir influencia a maneira de agir. Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual de seus pensamentos e atitudes. Efésios capítulo 4, versículo 23. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. O Novo Testamento chama essa mudança mental arrependimento, que no original grego quer dizer literalmente mudar de ideia. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. Sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre Deus, sobre as outras pessoas, sobre a vida, sobre seu futuro e sobre tudo mais. Você assume a perspectiva e o enfoque de Cristo. Recebemos a seguinte ordem: pensem da mesma maneira que Cristo Jesus pensa. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Esse processo consiste em duas etapas. Esse primeiro estágio de alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos que são egocêntricos e egoístas. A Bíblia diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades. São incapazes de dar, só conseguem receber. Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo a própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos capítulo 8, versículo 5. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros, não em nós mesmos. Em seu notório capítulo sobre o verdadeiro amor, Paulo conclui que pensar nos outros é a marca da maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais que um conjunto de credos e convicções. Ela inclui a conduta e o caráter. Nossos atos devem ser coerentes com nossa fé, e nossas crenças devem ser confirmadas por um comportamento semelhante ao de Cristo. O cristianismo não é uma religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. A essência desse estilo de vida, como vemos no exemplo de Jesus, é pensar nos outros, não em nós mesmos. A Bíblia diz: devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo.
Romanos, capítulo 15, versículos 2 e 3. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo e a melhor evidência de crescimento espiritual. Esse tipo de pensamento não é natural, é contranatural, raro e árduo. Felizmente, temos ajuda. Deus nos deu seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Em alguns capítulos mais adiante, veremos as ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Dia 23. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Nunca é tarde demais para começar a crescer. Versículo para memorizar. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Questão para meditar. Em que área preciso parar de pensar do meu jeito e começar a pensar do jeito de Deus? Até o próximo áudio.